Eu sofro de insônia desde muito nova, até hoje aos 35 anos de idade. Já tentei meditação, mantras, orações, melatonina, chás de camomila com melatonina, chás de anis e até mesmo terapia holística. E nunca tive o resultado esperado. Eu tenho ciência de que a minha insônia tem influência do pensamento acelerado e da minha ansiedade. Eu comecei o tratamento com ansiolítico junto com a terapia quando eu estava com 32 anos. O sertralina, ele me deixava apática e eu continuava ansiosa mesmo medicada. Sentia fortemente o efeito rebote ou colateral do mesmo. A psiquiatra me passou, para piorar a situação, um remédio para dormir. E eu tive uma experiência péssima com ele. Eu não repousava, o cérebro não desligava e eu levantava como uma drogada vendo luzes e cores. Então, na época, eu decidi parar com esses remédios e foi terrível fazer o desmame sozinha. Eu tive que fazer sem ajuda médica porque a psiquiatra não apoiava a minha decisão. E eu já estava uns 8 meses, não lembro se 8 ou 10 meses já tomando medicamento e não via resultado positivo. E a apatia não é a solução para uma melhoria. Muito pelo contrário, é como você esconder a sujeira debaixo do tapete e depois, quando você for mexer ali, você se fuder com uma crise de rinite fortíssima, que você vai ter que tomar vários medicamentos, aumentar a dose para poder lidar com aquilo depois. Eu tenho uma percepção assim. E hoje, em janeiro de 2026, eu continuo com ansiedade e insônia. Mas a insônia, ela chegou num nível tão pesado que eu pedi para minha médica de família, minha médica de base, me passar um indutor de sono. Ela me passou o Zolpidem. Muita gente me botou medo, cara. Eu li os relatos das pessoas que fazem uso do remédio. Caralho, eu falei, meu, vamos lá. Mas a minha mente não é de menina, né? A ansiedade não é de ontem. E aí eu falei, vou tomar essa porra. Tomei meio, não deu nada. Fiquei agitadaça na cama. Tomei o inteiro, dormi que nem um bebê, velho. Nossa, que soninho gostoso, tinha tanto tempo. Mas enfim, eu não sou uma drogada. Tem anos que eu não mexo com esse tipo de remédio. Então eu só tomo esse remédio como SOS. Quando eu tô realmente num esgotamento mental, de muito tempo sem dormir, igual eu tava meses sem dormir bem já. E tava me afetando. Dor de cabeça, vendo pontinhos e aquelas sensações ruins, né, de quem não dorme. Então eu só uso mesmo quando eu tô no limite do meu cansaço. E a forma que eu lido com as crises de ansiedade durante o dia é me apropriando de ferramentas que eu aprendi na terapia para lidar de uma forma menos drástica com as crises de ansiedade quando elas vêm. Então, o que eu estou fazendo? Me sobrecarregando de informação, de funções durante o dia, porque eu fico produtiva. Porque nesse período agora, eu estou na minha parte eu tenho diagnóstico de maníaca depressiva. Esse período agora eu estou no maníaco. Então eu estou produzindo, eu estou eufórica e tal. Então eu uso a ansiedade para produzir, para estudar, para escrever. Por isso que eu estou fazendo 1001 coisas. Porque por fim é um método de tentar evitar que essa ansiedade me leve ao ócio e ao bloqueio criativo. E também ao fundo do poço, quando eu vou para a parte depressiva. Eu já me conhecendo, sabendo que eu oscilo, eu tento não vacilar, estar atenta referente a esses sintomas que eu aprendi a observar na terapia. E agora vamos aos relatos do porquê que eu estou explicando tudo isso. Vocês já observaram que às vezes o sono não parece que é só um processo biológico, mas quase uma pessoa? E pior, uma pessoa que não presta? Enfim, hoje nós vamos analisar uma poesia minha que eu escrevi em janeiro de 2015 e ela nos mostra que o sono não como um repouso, mas como um personagem boêmio, um cafajeste que nos seduz e nos abandona. Então, e o sono vagueia pela madrugada em sua boemia. Bate em minha porta, me oferece uma bebida e me conduz ao pileque. No instante de embriaguez da sonolência, me leva para a cama, me provoca, me usa, e quando eu estou no clímax do submerso mundo para o inconsciente, como um cafajeste, ele veste as suas calças e sai pela porra da porta. Me deixa vaguear em devaneios,
Mas eu deixo a porta aberta, na expectativa de que ele volte para ficar mais uma vez e que expulse de uma vez por todas essa tal insônia que resolveu se acomodar aqui em casa. Se você observar, o sono não chega aqui para mim de mansinho, não. Ele bate na porta, ele me traz o pileque. É uma sagacidade essa metáfora, por fim. Esse jogo de comparar a sonolência com a embriaguez, né? E é um momento em que a cabeça pesa, o mundo começa a girar devagar. E eu chamo isso de instante de embriaguez da sonolência, porque é um pacto de entrega. Eu confio no sono. Eu deixo que ele tire as minhas roupas de consciência e me leve para a cama. Mas aí vem a quebra. O meu sono não é um parceiro fiel, tá ligado? Ele é um amante de uma noite só. Aí no ápice do mergulho, quando ele finalmente toca o inconsciente, ele se vai, veste as calças e sai em silêncio. E isso pra mim é a descrição mais inconformada e solitária sobre esse despertar súbito da noite. E aquela frustração de, puta que pariu, eu não consigo dormir, são 4 da manhã. Aquela sensação de sonhos lúcidos. Teve um período que eu tinha muita paralisia do sonho e foi underground, tá ligado? E por fim, em tudo isso, o que sobra, né? Sobra o vazio, o tédio, o cansaço. E enquanto o sono é esse cafajeste na minha vida, que entra e sai, a insônia virou a dona da minha casa. Então, essa poesia, ela mostra que a insônia ela resolveu se acomodar. Virou uma imagem doméstica aterradora. Não é uma visita mais. Trouxe as malas, mudou os móveis de lugar e se sentou no meu sofá. E o meu eu fica numa posição de vulnerabilidade total, mantendo a porta aberta. Fui usada, fui abandonada, mas a saudade do descanso é tão grande que eu perdoo o cafajeste e prefiro o abandono do sono do que a companhia constante da insônia. Ai, véio, é complexo, não? E pois é, o meu sono boêmio, ele é um lembrete de que a nossa relação com o descanso é muitas vezes uma história de amor não correspondido. Mas me diz aí, e você? Como é que funciona na sua casa? Quem está na sua casa hoje? O sono ou a insônia? É o cafajeste que vai embora ou a insônia que resolveu morar com você? Eu sou o Teola Escárdua, esse foi o nosso minuto de reflexão. E eu deixo a porta aberta para vocês, para na próxima semana a gente se reencontrar. E que vocês tenham, se o sono permitir, uma boa noite.